interreligiosa pelo fim da pandemia da Covid-19. Irmãos e irmãs, o Senhor nos dê a paz. Esta frase de São Francisco de Assis, que também é uma oração, invocamos hoje, neste momento. O Senhor nos dê a paz. Antes de tudo, eu quero agradecer aos líderes, aos diversos líderes dos diversos credos aqui da cidade de Barretos, que atenderam o nosso convite, estão aqui presentes, prestigiando, mas ao mesmo tempo expressando aquela comunhão que Deus, que é nosso Pai, quer dos seus filhos. Quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão unidos conosco neste momento de oração. Quero agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, prepararam este momento, organizaram este momento. Agora nós vamos acolher o Silvio Bampa, representante da unidade das Sociedades Espíritas de Barretos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença neste evento, agradecer ao Dom Milton por promover esse encontro, muito importante neste momento ao qual nós passamos, a todos os nossos irmãos de crenças aqui em Barretos, que fazem presente aqui. Boa noite a todos. Que Jesus, nessa nossa caminhada, possa nos iluminar. A todos aqueles nossos irmãos que passam pelo processo do Covid, seus familiares, os entes queridos que deixaram, que partiram para a vida espiritual, aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias ou em casa se tratando. Pense em Jesus, o Evangelho de Jesus, aplicado neste momento que nós passamos da doença física, é um bálsamo para o nosso espírito. Nos fortalece para que a gente possa passar essas barreiras. Muito importante. A irmã, no início, ela falou que sem Jesus nós não encontraremos paz. Mais justo que isso, impossível. Então nós temos que pegar os ensinamentos de Cristo e vivenciar em nosso coração. Aqueles nossos irmãos que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, o motorista da ambulância, todos aqueles irmãos, os pesquisadores, bem lembrado, todos aqueles que estão na frente da ciência, né? na frente dos hospitais, para atender esses irmãos. Muitos chegam desesperados. A gente tem visto, ouvido pelas mídias sociais, esses irmãos que estão em desespero. O que nós poderíamos falar para eles? Pegue o Evangelho. O Evangelho de seguro de Jesus é a nossa rota segura. Sem ele, nós não venceremos. A aplicação dos ensinamentos, do amor puro que Jesus nos trouxe, é a regra básica para esse período ao qual nós passamos. Somente a vivência desse Evangelho, ao qual Jesus nos deixou. Ele veio presencialmente há 2000 anos nos trazer esse Evangelho. Somente a vivência, a aplicação dele na íntegra é que nós vamos encontrar a paz. Seja na doença, seja na dificuldade, sem ele vamos continuar suicidando, se perdendo, entrando em pânico, mas Jesus no coração, encontrando a sua paz, é muito diferente. Né? O benfazejo ensinamento de Cristo, este é o remédio ao qual nós devemos procurar. Eu gostaria de lembrar, além da pandemia do Covid, nós temos uma outra pandemia que é a fome, a miséria. Este não depende só do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do motorista da ambulância. Esse depende de todos nós. A mãe que olha para o fogão sem lume, a criança que não tem o que comer num dia, isso é muito horrível para nós, que nos dizemos seguidores do Cristo, ver uma criança passar fome, não ter onde morar.
é colocado para a rua. Pergunte-se o que nós podemos fazer, o que devemos fazer, o que Jesus faria. Se Jesus é o nosso modelo, o que Ele faria nessa situação? Vamos fazer o mesmo, porque temos condições de fazer. Porque o próprio Jesus falou, aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Temos que acreditar nisso, aliás, temos que ter a certeza disso. Então essa é a mensagem que nós, a União das Sociedades Espíritas, né, de Barretos, Intermunicipal de Barretos, temos para passar para todos aqueles que temos a certeza que passam por dificuldades de toda a ordem. A certeza que nós temos é que Jesus está no leme deste planeta chamado Terra. Nada acontece sem que Deus o permita. Essa é a nossa certeza que temos. Que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, ampare a todos os familiares, a todos os lares, que os Espíritos Consoladores derramem sobre todos a paz, a esperança e a fé. Muito obrigado. E neste momento, nós vamos ouvir uma leitura de um trecho da mensagem do Papa Francisco, que ele pronunciou na Praça de São Pedro, em março de 2020, por ocasião da sua bênção e também por ocasião da Covid, em solidariedade e unidade. Papa Francisco nos diz assim: Senhor, a tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não nos detivemos, não despertamos face à guerra e à injustiça planetária. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o teu tempo de juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes de jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores do supermercado, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede
o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. Quantas pessoas, dia a dia, exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear o pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar, estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas mais velozes, as nossas armas vencedoras. Então, essa mensagem do Papa Francisco para cada um de nós, e ele conclui dizendo: o início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhes o nosso medo, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos como os discípulos que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Neste momento, nós vamos agora convidar novamente cada líder religioso para que faça uma oração, para que faça a sua prece pelas vítimas da pandemia, por suas famílias, por toda essa situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, em um gesto de esperança no Deus da vida. Também na nossa diversidade, que é a unidade, que é a nossa força, a nossa riqueza. Jesus nos lembrou, onde duas ou mais pessoas em seu nome se encontrassem, se reunissem, Ele se faria presente. É com essa certeza que aqui quero fazer a prece que Ele mesmo nos ensinou, para que possa envolver a todos os nossos irmãos que estejam aflitos, fatigados, em desespero. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Pão espiritual de que tanto necessitamos. Perdoe nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes entregues às provações. Livra-nos de fazermos o mal, hoje, agora e sempre.